Então vamos lá? Bom, esse país não me deixa descansar, né? Eu tava aqui tentando fazer um conteúdo que fosse mais frio, uma coisa mais tranquila, mas hoje, em janeiro de 2025 aí, tá difícil, né? Toda hora é um tributo novo, toda hora é alguma coisa desse tipo. Pra esse vídeo não ficar só desse jeito, a gente no final ali, vou tentar pegar algumas perguntas, fazer um conteúdozinho mais técnico pra gente não ficar muito refém das notícias. Mas é que a gente tá tendo tanta notícia relevante que não tá tendo como escapar delas, né? Agora o Lula quer cobrar aí impostos sobre fundos imobiliários e fiagros. Eu não vou nem explicar o porquê que isso é uma ideia absurda muito a fundo, mas só lembra o seguinte, quando a gente está falando de fundos imobiliários, você fica pensando que é simplesmente para dar dinheiro para a gente estar investindo na Bolsa de Valores, né, ou fiagro ali. Mas não, esse dinheiro é o que é utilizado para financiar a construção civil. Então, quando a gente tem aqui um fundo imobiliário, ele fez uma captação ali de recursos para poder construir um prédio, né, o tal do desenvolvimento imobiliário, e também, muitas vezes, para manter o aluguel a preços muito melhores. Quando a gente mexe nessa característica aqui, né, esses setores isentos, e começa a tributar esses setores, a gente acaba tendo um aumento dos aluguéis no Brasil, uma maior dificuldade para a construção, que leva a um aumento no desemprego nesse setor. Então, assim, é uma péssima ideia, principalmente para esse momento que a gente está agora, mas vamos lá entender aqui o que está acontecendo. Então, hoje em dia, como é que funciona? Os fundos imobiliários, eles são como condomínios fechados ali de investidores, né? Cada investidor tem sua própria cota, compra ali uma cotinha do fundo imobiliário, e essa cotinha, ela tem ali um pedacinho, né, de uma sala de aluguel, muitas vezes, que aluga ali, ou de logística, ou aluga para um hospital, ou aluga um ponto comercial dentro de um shopping, alguma coisa nesse sentido, e desse aluguel, ela distribui para os proprietários dessas pequenas cotas ali, ou de um monte de cotas, um pedacinho desse aluguel isento de imposto de renda. Então, hoje em dia, as pessoas físicas são isentas de imposto de renda, desde que o fundo possua no mínimo 50 cotistas, ou seja, você não pode constituir um fundo só para você, eu sou dono de 200 lojas, vou constituir um fundo. Tem muita gente que fala que é isso, serve para os super ricos e tal. Não tem como ser assim, precisa ser um fundo de bolsa quase, né? Pelo menos 50 cotistas aí. Ninguém tem uma família desse tamanho. As cotas devem ser negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, para os fundos ser tipados, né? O investidor não pode deter mais de 10% das cotas do fundo ou dos rendimentos distribuídos. Então, não é uma coisa para super ricos, etc, né? É uma coisa que eu e você utilizamos aí. Todos os investidores aqui de bolsa de valores acabam tendo também fundos imobiliários porque ele é o gosto do freguês brasileiro, né? Quando a gente fala de ações ali, elas não têm periodicidade na distribuição de dividendos, elas não têm consistência nessa distribuição. Já os fundos imobiliários, eles têm essa periodicidade, têm essa consistência. É mais seguro porque ele está associado, o fundo de tijolo é mais seguro, tá? De papel não, porque ele está associado a um imóvel físico, né? Que tem uma valorização constante no Brasil, pelo menos pela inflação. Então, é um investimento muito legal e é a porta de entrada hoje para a maior parte dos investidores acima dos 40 anos no Brasil, que muitas vezes não confiam tanto no mercado ainda, querem adquirir determinada confiança. E essa ideia vindo agora, ela é tão ruim, porque assim, os fundos imobiliários, eles já estão combalidos, né? A gente está com a Selic, gente, ultrapassando aí os 12%, ou seja, a taxa de juros está extremamente alta. Investidores que investiam lá atrás, tradicionalmente, em fundos imobiliários, estão investindo agora até no Tesouro Selic, porque está pagando muito dinheiro, né? E aí, olha que loucura, só hoje, com um anúncio da notícia, o IFIX caiu 1,33%. É uma irresponsabilidade tremenda fazer isso assim de uma vez, né? Mas é isso. Aqui a gente acaba observando, então, 8,69% de queda no ano, né? E nos últimos 3 anos, os fundos imobiliários praticamente não se desenvolveram. Você pode ver aí, ó, que chegou ali em abril, né? Um preço de cota um pouquinho maior, mas ele vem caindo consistentemente, né? A longo prazo ainda o IFIX se valorizou, né? Quando a gente considera lá de 2012, mas assim, é um rendimento bem baixo, né? Comparado com outros investimentos e outros ativos aí americanos. Ou seja, mais uma forma que o governo acabou conseguindo de tirar investimento do Brasil, né? Fortalecer ainda mais o dólar. Parece que estão tentando, de fato, piorar o nosso dólar. Porque se o investimento estava aqui dentro do nosso país, investido na cadeia produtiva, colaborando aqui com isso, gerando rendimentos aqui, que serão gastos aqui, agora um monte de gente, aqui esse 1,33%. Ou ele vai para renda fixa, né, dívida ali, que sai da cadeia produtiva completamente, ou ele vai para o exterior, né, e principalmente para o exterior. Hoje, na nossa base, eu tenho uma plataforma de investimentos e uma consultoria, hoje todos os investidores estavam falando, eu vou pegar meu dinheiro, vou mandar para fora. Não faz muito sentido eu manter esse dinheiro aqui no Brasil. Cada hora é uma notícia ruim. Então, parece que o governo está com dificuldade de escolher bem o timing dessas lutas e as lutas que fazem sentido, né? Isso aqui não vai mudar muito, né? A composição da arrecadação do governo é uma bobagem. Hoje em dia já tem tributo nos fundos imobiliários, no ganho de capital, nas vendas das cotas, né? Então, quando alguém vende a cota aí, com lucro, você tem uma alíquota de 20% que já é cobrada em cima desse ganho de capital. Já tá passando de bom, né? A pessoa tem que recolher o DAF ali. E aí, para você entender o que mudou então, vou pegar aqui uma notícia do Valor, né? Do Valor Econômico, que saiu hoje. Regras vetadas por Lula permite
permitiam FI e Fiagro não contribuinte. Carteiras agora estão sujeitas a IBS e CBS. As regras no texto da reforma tributária vetada pelo presidente Lula traziam hipóteses específicas em que fundos de investimentos imobiliário FIs e do agronegócio Fiagros, ao realizarem operações com bens imóveis, estariam fora da incidência do IBS e do CBS. São os novos tributos, né, que a gente vai ter a partir da reforma tributária aí, que só entra totalmente, essa nova reforma só entra totalmente em vigor lá para 2030, né? Até lá vamos mexer muita coisa ainda. Então, o racional era permitir que fundos de investimento não fossem contribuintes, exceto em situações específicas para preservar a eficiência fiscal e o incentivo a investimentos aí. Então, a ideia por trás dessas regras era justamente adequar o IBS e a CBS às particularidades dos fundos que não possuem personalidade jurídica e são uma mera comunhão de recursos, afirma. Seria uma forma de livrar de outros custos essas estruturas que são fundamentais para atrair capital de investidores nos mercados imobiliário e de agronegócio. Aqui agora vem um juridiquês aí, né, meio chatinho, pera aí que eu já vou explicar, mas ele cita aí no primeiro parágrafo do artigo 26 que permitia que os fundos que realizassem operações com imóveis optassem facultativamente por serem contribuintes do IBS e da CBS no regime regular. Já no quinto parágrafo, determinava que FIs e Fiagros que não cumprissem as regras de isenção de IR para cotistas e pessoas físicas ou que fossem tributados como pessoa jurídica seriam obrigatoriamente contribuintes, né? Ou seja, então quem estava tentando usar esse arranjo aqui, grandes fortunas, blá, 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 já estava coberto. O parágrafo 6, por sua vez, excluía da tributação os veículos cujas cotas fossem, em sua maioria, detidas por fundos que também não fossem contribuintes. Então, com veta a esses dispositivos aqui, FIs e Fiagros que realizam operações com bens imóveis agora estão sujeitos à incidência aí de IBS e da CBS, tanto no recebimento de aluguéis como na venda dos imóveis. Então, aqui eu vi algumas pessoas falando algumas coisas meio complexas. Os dividendos dos fundos imobiliários permanecem isentos. A alteração nova aqui é que os fundos imobiliários, aos poucos, a partir de quando essas regras novas forem aprovadas, né, da CBS e do IBS, a partir de quando essas regras forem aprovadas e quando for definidas essas alíquotas, os fundos imobiliários passariam a pagar esses tributos. Lembrando, né, ainda não foi definido ainda como é que serão as alíquotas da IBS e da CBS. Então, enquanto não for discutido isso para definir, não terminou o jogo ainda, tá? O jogo só acaba quando terminar mesmo, quando o apito soar. Então aqui é uma primeira derrota para os fundos imobiliários, mas a gente já chegou próximo desse lugar aqui, ó, várias vezes, até com o Paulo Guedes, com várias pessoas, a gente já chegou nesse lugar aqui e nunca conseguiram, de fato, tributar isso aqui ativamente. Eu tenho medo que consigam aprovar aqui essa tributação, impactaria, sim, na receita nos próximos anos, mas ainda não é o imposto sobre dividendos. Então a gente precisa acompanhar agora as atualizações legislativas e tal. Esse pessoal que tá vendendo precoce. Lá atrás já aconteceu várias vezes de falar que ia tributar e tal, chegar a cair os fundos imobiliários, as pessoas aproveitarem para comprar mais com desconto, depois não tributar e acabar ficando mais barato. E lembrando, né, que existem grupos que têm informações melhores aqui e os fundos imobiliários já estavam baratos. Então, muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso agora, bom, importante tomar cuidado, não sei se vai ser tributado ou não sei de quanto vai ser o tributo, mas lembre-se que o mercado ele pode reagir muito negativamente a algumas notícias e pode, inclusive, soltar mais notícias ainda para piorar o desempenho disso, enquanto tem vários investidores institucionais que acabam aproveitando esses movimentos para executar grandes compras nesses momentos de maior medo da população de modo geral e depois não acontece aquilo que as pessoas pensavam que ia acontecer ou acontece de maneira muito singela, né? Estão falando assim, um tiro de escopeta, daí você chega lá, o cara furou o dedo com agulha e foi só para medir, né, a diabetes ali. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado para você não remediar em excesso. Vi várias pessoas hoje aqui no YouTube, etc, defendendo a venda e vamos investir tudo lá fora, etc. É preciso ter um pouquinho mais de racionalidade, porque o Brasil, ele é feito para quem sabe sambar. Se você não sabe sambar, se você se assusta fácil, né? Para quem acha que todo barulho de foguete é tiro, tem que tomar cuidado, é melhor ficar fora da renda variável no Brasil, porque esse tipo de coisa a gente tem aqui a todo momento. O Brasil não tem segurança jurídica, não existe segurança jurídica no país. Então toda hora vem uma mudança, toda hora vem uma mudança, toda hora vem uma mudança. Isso aqui é normal, siga lá a pelota. Por enquanto, não aconteceu absolutamente nada ainda. É uma derrota, um revés, claro, né? Um revés ali. O Lula tá procurando uma forma de mudar também a discussão, ele precisa tirar a discussão do assunto que tá mais frequente agora, que foi essa coisa do Pix, foi muito ruim pro governo. Então o governo tentou, só hoje, no dia de hoje, eu contabilizei 4 pautas. Então o governo tentou hoje ver quais pautas vão ter mais ressonância e acertar a Faria Lima é sempre um bom jeito de tentar mudar o discurso, porque como a Faria Lima é controladora de alguns veículos de imprensa, a gente sabe disso, né? A Faria Lima acaba pegando aqui, colocando manchete em tudo quanto é lugar com a nova notícia, substituindo a notícia anterior. Então, se você tem um problema, né? Se você trabalha com o governo, você que aí tem um governo estadual, alguma coisa, né? Você que é um governador, ou você que é um político, o dia que você fizer merda, se você quiser tirar o seu da reta, né? Você vai ali e lança uma notícia sobre
sob algum tributo em investimentos, etc. Porque a Faria Lima tem essa capacidade de mobilizar muito a imprensa, então acabou virando manchete em tudo quanto é lugar. Tô achando que isso aqui nada mais é do que um bode na sala, tá? Tô achando que estão colocando um bode na sala para criar alguma contenda assim, porque hoje tem algumas notícias assim que são bem constrangedoras, de certa forma, para vários lugares, né? A gente tem o veto do Bolsonaro e da viagem dele, que acabou chamando muita atenção, acho que eles não queriam isso, né? Eles queriam, talvez, não deixar ele viajar necessariamente para não chamar atenção, mas acabou que não deixar ele viajar chamou mais atenção do que deixar ele viajar. Aí a gente teve o problema com vídeos do Nicolas, que alcançou uma proporção gigantesca, o governo teve que fazer um recuo. Então a gente tem alguns lugares aqui que, nesse momento, não estão interessantes. A pauta não tá interessante pro governo, e aí o governo tá tentando trocar essa pauta. Pelo menos é isso que eu tô pensando, porque assim, sei lá, lançar uma coisa meio, tributo na CBS, não é uma coisa muito relevante, né? Podia ter, até, vou dar uma dica pro governo aí, se vocês quiserem criar uma manchete mais interessante, tenta, falar de um tributo, falar da Petrobras, falar que vai parar de distribuir dividendo, negócio mais assim, né? Criar uma coisa mais legal, ou fala que vai pegar o dividendo e vai mandar pro Bolsa Família, inventa qualquer coisa, vira um trem. Não vamos fazer, mas não precisa fazer, só falar que vai fazer, dá aquele burburinho. Isso aqui foi uma notícia fraca, vou dizer, eu fiz a manchete aqui pra vocês, tô tentando colaborar aí com a troca de pauta de vocês, mas o Pix continua sendo mais interessante, não tá funcionando muito bem não. Pra botar uns pano quente aqui, a gente já tem que no mínimo mandar o Elon Musk tomar no não, porque o não dá, né? Vai ter que ser um trem mais legal, assim. Então, abraço, Janja. Nossa, a nossa ministra das Relações Exteriores, né? Tá calada ultimamente. Graças a Deus. Né? Olha, parecia ter uns 3 meses que a Janja não fala nada. Não tem? O último foi o fuck you, Elon Musk, o Lula deu um chega pra lá nela, né? O Lula tá falando demais. Até que não. Tá caladinho também. Eu achei que ele ia fazer um pronunciamento da nação. Companheiros, lógico que eu não vou taxar o Pix. Você vai poder comprar sua cervejinha. Achei que ele ia meter Mas ele fez. Fez? Eu não tava no Brasil, perdão. Ele fez? Foi bom o pronunciamento? Fez. Ele fez, falando que ia ajudar o Corinthians com Pix. Porque... Não, mas não foi um pronunciamento da nação na televisão, não. Não. Daquele não que para tudo. Não. Daquele do gripezinha do Bolsonaro, daquele que fala e vem o Lula, tipo, o clima de aquilo ali era 300 milhões, todo o Brasil viu o vídeo, né? Achei que ele ia fazer. E aí o que você pode fazer de interessante nesse momento que você tá aí pra você aproveitar isso? Você pode vir aqui tem ferramentas, né? Pesquisa avançada de FIs, você pode vir aqui, colunas ativas, você pode verificar aqui quais estão sendo os fundos imobiliários que ficaram mais baratos. Pega aqui o PVP, mantém ele selecionado, e o setor, tá? Pega só de tijolo, tá, gente? Não fica pegando essas porcarias, não. Pega de tijolo aqui, aproveita que tá barato tudo, né? Lógico que nem tudo é porcaria, mas tô falando assim, porque como tá barato, a gente consegue identificar aqui aqueles que estão mais interessantes. Pega aqui, deixa a taxa de administração pra você fazer uma comparação, e ia te falar o seguinte, você que tá procurando, né, um legal pra você comprar, mantém aqui o número de cotistas, taxa de administração, volume pode tirar, vai tirar aqui algumas coisas. E aí você pode aproveitar esse momento, vem aqui só nos de tijolo, e aí você pode aproveitar esse momento e filtrar aqui esses fundos que estão mais interessantes. Então o que você vai fazer? Vem aqui no PVP, ó. Aqui você pode conseguir vir aqui dar uma olhada e ir passando e vai vendo aquilo que chama a sua atenção. Então assim, se o PVP estiver abaixo de 1 aqui, você pode verificar os outros critérios, verifica se o patrimônio líquido, o valor de mercado, né, o dividend yield tá tudo certo, e verifica a taxa de administração também, é claro, e vai dando uma olhada. Então vai dando uma olhada porque nesse momento vão aparecer diversas oportunidades aqui que são muito interessantes. Então eu te recomendo demais você olhar. Agora, nem precisa fazer essa pesquisa tão profunda. Raul, por quê? Porque no momento, do jeito que a gente está agora, até fundos muito clássicos, assim, como o HGLG, estão todos negociados abaixo do valor patrimonial. Então vale a pena você verificar a consistência da distribuição de proventos, né? Você pode vir aqui nos anos anteriores e verificar, totalmente consistente no caso do HGLG. Então você consegue verificar aqui que são fundos que estão num momento muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Então BTLG11 também, né? Olha só, 0,85, né? São fundos extremamente clássicos e que estão negociados por valores muito menores. Então, o que eu te recomendo? Dá uma olhada nesses fundos mais clássicos e verifica se eles estão abaixo do valor patrimonial, porque aqui existe um prêmio de risco. O que é isso, né? Quando todo o mercado está com medo, quando existe essa assimetria, o mercado inteiro com medo de investir em um ativo, aquelas pessoas que investem nesse ativo, se a tese delas estiver correta no momento, elas acabam se beneficiando enormemente. E o que eu te diria? O lobby do setor imobiliário hoje no Brasil, né, é um lobby bem pesado, assim, o lobby do agronegócio também. Então é muito difícil que o governo consiga, sem se queimar bastante, conseguir exagerar nessa carga tributária. Por mais que ele consiga acrescentar alguma coisa ali, ele não vai conseguir exagerar demais nessa carga tributária, porque você fala, Raul, você está confiando demais no Lula, é muita vontade, né, de que o Lula não consiga fazer isso e tal. Você tem que lembrar que hoje o Lula está lidando, né, com um congresso tomado pelo PL, pela União Brasil, por alguns outros partidos ali que são muito mais associados
associados, né, a esses setores da sociedade do que a outros. Então, pode ser também que o governo tenha colocado isso aqui lá, e eu tô te explicando aqui uma aula meio de política sem nenhuma segurança, tá? Então, não é uma recomendação mesmo de investimento, você tá trabalhando no incerto aqui com determinada dúvida. Mas é muito difícil que o governo tenha colocado isso a sério, porque muitas vezes ele pode ter colocado isso aqui para que esses setores, eles tenham receio e que o governo possa barganhar isso na hora de tomar alguma decisão que o governo precise mais. Então é assim, eu tô negociando com o Cazé aqui, e daí eu tenho que renegociar o salário do Cazé. Eu sei que imagina que eu preciso da concordância do Cazé para negociar, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar no Cazé e falar, olha, então eu vou tirar seu plano de saúde. E aí, eu ganhei simplesmente um jeito de negociar aquilo que eu já tinha com ele. Então, na hora que ele vier negociar comigo e falar que ele quer um aumento de tanto, eu falo, olha, não, então eu devolvo o seu plano de saúde. E aí eu vou e só mantenho as coisas do jeito que estava, para que esse setor não brigue por ainda mais benefícios. Como são dois setores da sociedade que têm muito poder dentro da Câmara, né, e muito poder no Senado, muito poder em todas as esferas de poderes de modo geral, eu posso tentar fazer um jeito que é colocar o máximo possível de entraves para que eu tenha massa para negociar na hora que eu começar a pedir as coisas que eu quero. Deu pra entender ou ficou confuso minha explicação? Deu pra entender. Então pode ser que, de fato, o Lula tenha esse interesse em tributar, pode ser que, de fato, o Lula estivesse só querendo fazer uma marolinha, pode ser que, na verdade, ele esteja criando massa pra negociar lá na frente. É muito normal fazer esse tipo de coisa. Paulo Guedes era mestre nisso aqui, tá? E conseguiu manter várias coisas do mesmo jeito. Porque quando você não faz nada, esses setores, eles podem começar a brigar por ainda mais benefícios. Então, se você já manda uma bola ali meio torta, o cara primeiro tem que dominar a bola pra depois chutar de novo, né? Então, acaba que esses setores, eles acabam tendo que negociar aquilo que eles já tinham e aí eles acabam não conseguindo brigar por benefícios novos. É uma sacada, pode ser isso aqui também. Então, o que a gente não pode ser? Filho de mãe assustada. Não dá, né? Pra você começar agora, pô, vazou um negocinho, eu começo a vender meus ativos, etc. Pelo contrário, essa é uma excelente oportunidade pra comprar. Eu não vi, né, uma janela tão boa de fundos imobiliários há muito tempo. Eu gosto de ter esse dinheiro pingando. Meus clientes ali que já estão na fase de usufruir renda também. Então, aqui, eu diria pra você olhar com carinho. Não vai procurar aquelas big oportunidades, não. Quando tudo tá barato, assim, compensa a gente ir no produto de melhor qualidade, né? Você chega no shopping, tá tudo barato, você não vai ficar procurando o Android do sei lá do que pra comprar. Pô, vou no iPhone mesmo, pega um fonezinho de ouvido, pega uma coisa legal, pega aquele que você já tava querendo, aquele que já tá na sua carteira que você comprou caro e abaixa um pouco o seu preço médio. Utiliza isso com inteligência, utiliza essa janela com inteligência. Se lá na frente não for nada disso, ainda assim, os ativos não vão valer zero. Não é porque você criou um novo tipo de tributo ou alguma coisa que os ativos vão valer zero. Toma muito cuidado para não se assustar. Eu sei que o governo tá sendo muito complicado, toda hora uma notícia, toda hora uma notícia, eu tô aqui com vocês, toda hora para explicar, mas você não pode ser filho de mãe assustada nesse momento, senão você vai acabar perdendo bastante dinheiro aí, viu? Eu vi muita gente que eu acompanho aqui no YouTube, até que tem um trabalho sério, que nos últimos um ano aí, tem só feito conteúdo nocivo, tá fazendo as pessoas venderem na baixa aí, por medo, né? Essas pessoas que não têm experiência de mercado estão com medo. Desde que eu tô no mercado de ações, gente, se fala em tributar dividendo, desde que eu tô no mercado de ações, se fala em tributar fundos imobiliários, desde que eu tô no mercado de ações, tem essa conversa toda. E muitas vezes não é tão simples de passar quanto você está pensando. Lembra que tudo exige passar no Senado, exige passar no Congresso, tem toda uma discussão em relação a isso. O lobby dessas indústrias é muito forte, eles ainda vão negociar, e aqui você está falando dos dois setores que comandam o PIB do Brasil, né? Não é fácil mexer nos direitos dessa galera, então muitas vezes aqui a gente ainda vai ter muita água passando debaixo dessa ponte, né? Tem muita água mesmo. Então, vamos lá. E o negócio é o seguinte, se você chegou até aqui, quer aprender a aproveitar essas grandes oportunidades, entender como é que faz uma avaliação séria de um fundo imobiliário, né? O que eu vou te dizer? Você pode acessar aí auvp.com.br, é a maior escola de investimentos do país inteiro. Você vai clicar aqui em faça a sua análise de perfil, né? Pode clicar. Se você quiser saber quais módulos tem, como é que funciona, você só precisa rolar a barra, né? Porque muitas vezes eu não chego lá nessa barra. Então, a gente já tem mais de 40 mil alunos, aqui você tem todos os módulos que você pode ver, e aqui tem a garantia de 100%. Se você concluir todas as aulas, emitir o seu certificado e não se sentir seguro para investir, nós devolvemos o seu dinheiro. Por que a gente escreve a palavra não se sentir seguro? Porque é para a lei ficar do seu lado. Isso aqui tá escrito aqui. Se a gente não devolvesse o seu dinheiro, por exemplo, a gente teria que pagar danos morais, um monte de coisa, você ia ganhar dinheiro pra caramba, tá? Se a gente tem aqui CNPJ, empresa registrada, tem endereço físico, tem tudo, tá tudo aqui certinho. Se eu vou lá e não cumpro com esse compromisso que eu fiz com você, eu vou ter que arcar com isso. Então por isso que a gente coloca essa frase, porque senão poderia ser, se você fizer isso, isso e aquilo, porque o se sentir seguro, você mesmo pode dizer. Então você pode falar assim, olha, eu não me senti seguro. Então, depois que você conclui, emite seu certificado. Se você não se sentir seguro pra investir a partir disso, fala, pô, não funcionou pra mim, o curso não é legal, a gente devolve
devolve 100% do seu dinheiro. É nosso compromisso aqui. E pode verificar, Jus Brasil, qualquer coisa, não tem processo disso, né? Nunca tivemos um processo. Na verdade, nunca teve processo de nada. Só com empresas esse processo, que às vezes a gente faz críticas pesadas aqui, mas é outro assunto, não tem nada a ver com os alunos, tá? Por sinceridade, eu tenho alguns processos. Agora, não por esse tipo de coisa. Porque tem gente que fala, será que é verdade? Tudo só pesquisar, gente. Isso aí é uma coisa muito simples de você pesquisar. Vai lá no Jus Brasil, checa, você vai ver que não tem processo relacionado a isso, né? Então, você pode se inscrever e vai ser um prazer ensinar a investir. Lembrando também que a gente é parceiro, né, do BTG Pactual, o maior banco da América Latina. A gente tem nossa própria plataforma lá dentro, emite nosso próprio cartão de crédito. Então, você está falando de uma instituição financeira séria aqui. Você pode assistir suas aulas e vai ser um prazer para mim ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Tem que preencher esse questionáriozinho antes. Agora, para quem eu não recomendo preencher esse questionário, se você ganha menos de R$4.500 por mês e sustenta a sua casa, né, você não é, filho de fulano, que seu pai paga suas contas, nesse caso não vale a pena para você, porque você não vai ter dinheiro para se beneficiar disso. A UVP ali, ela tem taxas melhores e tal. Quem ganha mais de 4.500, rapidinho o curso se paga, acaba funcionando, você tem uma rentabilidade maior. Quem não, né, só se você mora com seus pais ou alguma coisa nesse sentido. Não quero te enganar, porque aí não adianta você comprar uma coisa que não vai funcionar para você, né? Não tem jeito. Você comprar uma Ferrari e não tem dinheiro para abastecer. Não faz muito sentido. Então, a UVP necessita desse tipo de coisa para funcionar. E aí, se você tem essas características todas, então você vai ser aprovado. E lembrando, para você ter cartão de crédito, acesso à conta, etc. da UVP, você passa por análise de crédito. As aulas, não passa. Comprou, você pode assistir e tal. Agora, Raul, quero ter acesso à conta de investimentos, quero investir no exterior, etc. Tudo isso, a gente tem esse serviço, mas passa por análise de crédito. Então, você tem um nome mais sujo que pau de galinheiro, ou você cometeu crime, está de tornozeleira, etc. Não tem como ter acesso à plataforma. Raul, se tem placa, tem história, né? A gente teve alguns problemas aí. A pessoa, é só porque eu trafiquei, sei lá quantos quilos de droga, não tem como ter acesso à plataforma. Gente, é uma escolha que a gente faz, porque como tem a plataforma em dólar, facilita a lavagem de dinheiro, etc., eu poderia ser responsabilizado, né? Então, a gente escolhe não abrir conta para quem tá de tornozeleira, ou para quem é político, né? E tem processo. Para quem é político, pessoa politicamente exposta, a gente só faz uma análise maior, mas libera. Mas algumas coisas não tem como, né? Questão de proteção nossa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cara, eu sou classe média baixa e saí daí na primeira chance que tive. Saiu de onde? Do Brasil? Ah, tá. Me chamaram para a Europa. Antes de repetir a pergunta, eu já tinha despedido dos parentes de malas prontas. Interessante, cara. Espero que você esteja feliz, né? Pergunta: se a verificação em 2003 era de R$5.000, por que não corrigem o valor pela inflação? Olha, não sei, tem coisa no Brasil que a gente não sabe. O Wesley falou, a imprensa ficou desacreditada, já que tentou defender o discurso do governo e a população não comprou. O secretário da agradeça à imprensa a nossa parceria. Também não vejo mais jornalista fazendo perguntas ácidas ao presidente nem mais membros do governo. Olha, eu acho que de fato a imprensa brasileira tem se prestado a um papel que dificilmente ela vai conseguir recuperar a credibilidade, né? A gente tem visto jornalistas emitindo opiniões defendendo mesmo políticas do governo e tal, de maneira muito, muito mal feita. Acho que em algum momento eu gostaria que a gente tivesse uma imprensa um pouco menos parcial, né? Não que imparcial, porque isso não existe, mas um pouco menos parcial. E o School Bro falou, pergunta, um vídeo seu você fala sobre empresas usando o cartão corporativo para não ter que declarar como pessoa física. Mas não dá problema misturar coisa de pessoa jurídica e física? Dá, claro que dá, cara. É o pior cenário, mas tem gente que abre uma empresa só para isso, então não tá misturada. Ele cria uma empresa para a pessoa jurídica, né? No caso, quando falam em tributar ganhos de dividendos, muitas empresas pensam nisso, né? Os sócios acabam criando contas ali para poder movimentar via pessoa jurídica. Mas aí não é que ele movimenta a conta da empresa pagando os gastos pessoais dele. Ele cria uma empresa só para custear os gastos pessoais dele. É uma coisa, parece igual, mas não é igual, né? É igual, mas é diferente. Então, vou soltar esse vídeo aí para vocês. Já de volta em terras goianienses, né? Vou deixar aqui minhas fotos da Aurora Boreal. Eu postei lá na comunidade, mas eu sei que vocês não veem tanta comunidade. Tem gente que odeia quando eu escrevo os textos também, fica puto. Mas eu não vou parar de escrever, né? Porque é só você não ler. E quem gosta pode ler ainda. Então, muito obrigado. Ver o vídeo aí até o final. Beijo pra vocês. Até amanhã.